E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem. lá. Então Parabéns. sigam Curtam o e Thiago compartilhem. Parigiani. Eu agradeço a todos vocês. Olá, tudo bem? Bom, nós vamos fazer mais uma reportagem que estamos fazendo aqui sobre o evento de Juiz de Fora. O ponto de partida, ou gancho, como se diz na linguagem jornalística, é que no próximo dia 6 de setembro se completam 5 anos daquele acontecimento que mudou a história do Brasil. A imprensa, de uma maneira geral, a velha imprensa, a imprensa corporativa, ignora o assunto. Aceitou a narrativa oficial, reproduz quando há necessidade, mas nada mais trata. Não vai além, não apura, não busca respostas para as muitas perguntas que desafiam o bom senso, que desafiam a razoabilidade. Por exemplo, como explicar que no dia 5 de julho, Carlos Bolsonaro e Adélio estavam em Florianópolis e Adélio no clube de tiro que é frequentado por Carlos Bolsonaro. Ele, quando vai a Florianópolis, é para ir ao clube de tiro. Ele apresenta uma versão de que naquele dia ele não foi. Adélio fez o curso por 3 dias. Mas ele disse que naquele dia não foi, portanto não viu o Adélio ali. É o que ele diz. Eu fui até o clube de tiro e pedi para ver imagens do dia. O que a polícia deveria ter pedido. O clube de tiro não respondeu nem sim, nem não. Pediu que eu formalizasse o pedido, formalizei, mas não houve resposta. Agora, como explicar? Estava ali o Adélio, veja o perfil dele. Morava num cubículo, sem banheiro, pagando R$250 por mês. Porque ele trabalhava ali na cidade de Florianópolis. O evento de Juiz de Fora deveria ter ocorrido no dia 6 de agosto. Mas houve um pedido para que fosse adiado. E aí passou a ser no dia 6 de setembro. Foi para o dia 6 de setembro, um dia antes do feriado da Independência, que nós sabemos que sempre tem sido usado pelos bolsonaristas para manifestações antidemocráticas. Existe até um inquérito no STF que trata desse tema. Era para ser 6 de agosto, transferido para 6 de setembro. E ele foi lá para 6 de setembro, o Adélio, numa cidade que ele nunca tinha estado. Diz no inquérito, há um depoimento dele, no sentido de que ele fala de que foi experimentar a cidade. E aí, de novo, encontra o Carlos Bolsonaro. Ficam cerca de 10 metros de distância um do outro, quando o... Vem para mim aqui um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Thiago Parigiani, eu sou jornalista, né, um dos jornalistas que mais foi a fundo na tentativa de descobrir as respostas, né, que ninguém tem para esse caso Adélio Bispo, ocorrido aí na fatídica cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018. Então, o que eu peço para você, se assim como eu, você é indignado com essa situação, acredita que a gente não tem a resposta definitiva, é uma resposta que muda, né, o panorama político do nosso país, onde uma direita ficava ali escondida, e quando o Bolsonaro ascende nas pesquisas e é eleito em 2018, posterior a esse ocorrido, a gente consegue entender que tem uma outra possibilidade para o nosso país. E se assim como eu, você entende que o Adélio não agiu sozinho, né, e isso quem está falando não é uma situação hipotética, e sim baseado num vídeo, né, que a gente teve com exclusividade aqui no canal,
de uma, né, uma fonte, né, que eu guardo aqui, me resguardo do meu sigilo de fonte jornalístico, mas um vídeo exclusivo, que depois repercutiu até em canais de esquerda, onde Adélio Bispo, posteriormente à facada, diz que fez porque mandaram, né? Ele fez isso porque mandaram. Ali é o cabo Clênis que protegeu ele e automaticamente também prendeu o Adélio Bispo posterior à facada. Então o que você tem que fazer? Engaja esse vídeo aqui, tá? Aqui você tem respostas, coisas que a grande mídia não trouxe para você. Então ajude o jornalismo independente a frutificar aqui no YouTube. Como que você faz isso? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, faça seu comentário e compartilhe o canal. Tá? O mais importante, o ganchinho do compartilhamento aí. Apresente esse conteúdo, a gente está beirando aí 100 mil inscritos nesse canal, que é um canal não patrocinado por político algum, e a gente quer sim saber se teve o mandante, quem foi o mandante, e por que ninguém deixa o Adélio Bispo ser entrevistado. Vamos continuar acompanhando. Adélio se aproxima do caso Bolsonaro como se o conhecesse. Isso é fato. O celular apreendido com o Adélio mostra que ele sabia onde o Bolsonaro estaria naquele dia 6 de setembro. Ele fez gravações dos locais. Inclusive de um local que não tinha sido divulgado na agenda dele, mas que o Bolsonaro esteve. E o Adélio sabia que ele estaria porque o Adélio gravou antes o local, que é um centro de cultura perto da Câmara Municipal. Mas a imprensa aceitou toda a narrativa oficial. Nunca questionou que não é possível provar que o objeto usado naquele evento é o mesmo que consta no processo. Não é possível afirmar. Porque houve uma quebra da chamada cadeia de custódia. Aquele instrumento, eu não vou dizer o nome para não sofrermos aqui nenhum tipo de censura, mas aquele instrumento foi entregue depois por uma pessoa que dizia estar lá como segurança de um candidato a deputado. Só que o deputado, candidato, depois se elegeu, o deputado procurado por mim, disse, não, eu não tinha segurança e nem conheço essa pessoa. A imprensa corporativa não questiona, não busca respostas. E agora, quando trata do assunto, mantém a narrativa oficial e, mais grave, ignora os fatos mais importantes, mesmo fatos posteriores. A Folha de São Paulo fez uma matéria hoje. Eu vou comentar porque a Folha tratou do tema, então é importante que haja essa análise dessa cobertura. Então fala que ali, essa reportagem fala que o Adélio confirma aquilo que nós já temos noticiado já há bastante tempo. Que ele não toma remédio, que ele confirma que ele não recebe o tratamento médico devido. Tudo que você já leu aqui no 247, leu ou viu aqui nos vídeos. Tudo isso é feito. Tudo isso a Folha está dizendo agora. Só que ela ignora, ela foge do principal assunto. Ou a notícia nova, ou a notícia nós já demos, mas aquilo que merece investigação jornalística ou reportagem, que é o fato da irmã não conseguir a curatela do Adélio. Se o Adélio é doente mental, inimputável, como diz a justiça, e como dizem 2 laudos psiquiátricos, ele deveria estar num hospital ou recebendo o tratamento médico. Ele não poderia estar numa penitenciária de segurança máxima, que foi criada para conter facções. Ele está lá isolado. A Folha não diz uma palavra sobre a luta da irmã, que é Maria das Graças, a luta que ela trava na justiça para ter a curatela. Não informa que a juíza Cíntia Neteriello negou a curatela à irmã, que é parente, que tem relação de intimidade, de vínculos com ele. Foi a única que o visitou.
não informa, não fala dessa luta e diz que a juíza, não informa que a juíza negou a curatela e entregou para um estranho, que é um defensor público estadual lá do Mato Grosso do Sul. Por que não entregou a irmã? Por que ela não pode ter a curatela de alguém que é considerado inimputável? Inclusive pela própria vara, segunda vara de família e sucessões, da Cíntia Leteriello, que é estadual. Porque ela também ela determinou uma perícia. E o médico disse que ele é inimputável, incapaz para a vida civil. Ora, se é incapaz para a vida civil, quem tem que cuidar dele é um curador. Quem é o mais indicado para ser curador, inclusive, deve ter a preferência, legalmente, a irmã. A Maria das Graças, ela esteve 3 vezes com a Adélia. Vem para cá, vem para cá. Ó, muito obrigado pela grande audiência que vocês estão dando aí para a nossa matéria de hoje, tá? Eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo, tá? E se puder, seja membro desse canal. Porque esse canal aqui, diferentemente da grande mídia, ele não tem rabo preso com ninguém. A gente busca só uma coisa aqui, a verdade. E aí você fala, mas isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, esse é um fato em aberto até hoje. O Gilmar Mendes proibiu que o Cabrini fosse entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa o Adélio Bispo falar. Ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. Né? Que se quisessem envenenar ele, alguma coisa, já teriam feito. Ele está no sistema prisional no Mato Grosso do Sul até hoje. Preso, enclausurado. Né? A última pessoa que foi ver ele foi a irmã, né, que o jornalista Joaquim de Carvalho levou até o presídio para falar com ele, e ela fez algumas perguntas e ele respondeu para ela, você tá louca de me perguntar isso? Então é tudo muito emblemático, muito enigmático. Por que não estão deixando o Adélio falar? Se assim como eu, você quer, né, uma entrevista do Adélio Bispo, seja para o Cabrini, ou seja para qualquer jornalista que tenha, né, o cacife para poder extrair a verdade desse caso, você junte-se a nós aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? E se puder, seja membro desse canal independente e ajude a gente na descoberta pela verdade. Pode seguir o vídeo. 2 visitas virtuais e uma vez presencialmente. São visitas que são monitoradas, são gravadas. A juíza, Cíntia Leteriello, pode requerer essas gravações. A Maria das Graças, quando fez a visita presencial, eu a levei. Eu levei a Maria das Graças com recursos meus, porque eu busco essas respostas como jornalista. Meus pessoais. Levei. E fiz a reportagem, e a entrevistei. E ela disse, logo que saiu do presídio de segurança máxima, não podia entrar, eu esperei, fora. Ela disse, eu não falei com o Tuco, que é o Adélio, que ela chama de Tuco, né? E ele aceitou que eu leve o processo adiante. Ele até chorou. É difícil vê-lo chorar quando eu disse que não iria desistir dele, porque eu o considerava um filho. E, efetivamente, ela tem uma relação, uma ascendência sobre ele, em razão da história dos dois. O Adélio perdeu a mãe quando tinha 13 anos de idade. A Maria das Graças é 5 anos mais velha, tinha 18 e já estava casado. O Adélio morou com ela, com a família dela. Então ela disse, o Adélio é meu filho. Eu o considero filho e não vou desistir dele. E disse, eu o vi chorar. E ela foi até a juíza explicar por que queria a curatela. O que a juíza fez? Foi para o presídio, entrevistou o Adélio sem os advogados da Maria das Graças. Os advogados dizem que não foram devidamente intimados. Você vai ver, porque eu tenho uma entrevista exclusiva com os advogados que você vai ver neste vídeo daqui a pouco. Aqui, na sequência deste meu comentário. Eles vão explicar por que não foram intimados. Isso é grave. Por que querem impedir o Adélio de falar com a família, falar livremente com as pessoas? Ele só pode falar com autoridades? Ele só pode falar com o Estado, o representante do Estado? Se é incapaz, admitindo-se que fez o que lhe é atribuído, por que não recebe tratamento?
Por que não fica sob a guarda, a tutela da família? Porque a narrativa anterior era de que o Adélio era um solto no mundo sem família. Ele tem uma família lutando por ele, pela guarda dele, pela curatela dele. E o que faz a justiça, nesse caso estadual? Entrega a curatela para um estranho, curatela provisória, mas entrega para um estranho. Grave, depois das 3 visitas, depois que avançou, a irmã avançou para retomar o contato com o Adélio, o presídio diz que o Adélio não quer mais falar com a irmã. O que é incoerente com o que ele disse a um perito do mecanismo de prevenção à tortura, que esteve com ele em 2020. E que foi o primeiro a constatar a situação de abuso e o que ele considera tortura, porque o Adélio está incomunicável. Por conta disso que a Defensoria Pública da União, neste caso, começou a tomar algumas providências. Mas não teve êxito nenhum. O Adélio continua trancado. Por quê? Por que impedem o Adélio de falar? Por quê? Não é natural que ele fique sob a guarda da família? Sob a tutela da família? Não é natural? Ele está trancado há 5 anos em cela isolada, 22 horas por dia, dentro de uma cela isolada, que não tem praticamente nada. Como descreveu o perito do mecanismo de prevenção à tortura nessa entrevista que ele concedeu e foi objeto de uma reportagem que eu fiz aqui na TV 247. Veja um trecho. Entrevistei o Adélio. Sabe que a primeira coisa que ele nos disse, e eu estou querendo que provem o contrário... Vem cá, vem aqui. Para, ele no lápis de... Gente, é o seguinte, agradecer a audiência, né, magistral a audiência de vocês aqui, é fenomenal ver o engajamento. Estou lendo todos os comentários de vocês aqui, tá? Na medida do possível a gente vai respondendo esses comentários aqui depois, em off. Mas o que eu peço para você é, fique até o final, tá? Fique até o final. Se você é um brasileiro indignado, que entende que o sistema é uma grande cortina de fumaça e que as respostas que deveriam ser trazidas para você, eles deixam para lá, eles querem trazer as respostas que interessam a eles. Eles querem prender o Bolsonaro, tentativa de golpe, eles querem não a anistia, deixa lá o pessoal lá apodrecendo lá, já morreu lá o Clezão, né? Deixa lá senhorinhas lá que tem filho para criar, que estavam ali num inflame, né? Na inflamação do momento ali, e vandalizaram, estão sendo tratados como terroristas, inimigos da nação, inimigos da democracia. E esse atentado, que está muito mal explicado até hoje, eles não trazem para a luz dos holofotes. Então aqui não é um canal sobre especulação, aqui é jornalístico. Então tudo que você está vendo aqui é baseado no que aconteceu e nas respostas que a gente conseguiu até hoje. Então todas as atualizações do caso Adélio Bispo você tem aqui. Você vai sair desse canal aqui sabendo o que aconteceu dentro de tudo que foi divulgado até hoje e tudo que foi apurado em bastidor. E para isso eu peço o quê? Se você se inscreva nesse canal, você deixe o seu gostei, você comente o que você acha de tudo isso. E para você, a grande pergunta é, para você o caso Adélio Bispo está resolvido? Porque o primeiro advogado do Adélio falou para a gente, não, esse caso já está resolvido. Eu falei, tá, então qual é a resposta? O que a PF falou, que ele agiu sozinho, mas e o vídeo que a gente trouxe aqui, dele depois do atentado falando que fez porque mandaram? Como é que explica? Não, ele é louco. Você engoliu essa resposta? Isso aí tá suficiente para você? Se tá, beleza, a gente vai parar por aqui. Se não tá, engaje, comente, diga o que você acha do caso Adélio Bispo. Você tem liberdade para isso aqui. Você não é jornalista, eu sou. Eu trago aqui os fatos, mas o seu comentário é livre. Deixe o seu gostei, se inscreva e compartilhe esse canal. Vamos juntos em busca da verdade. Pode soltar. Lucidez, que ele é visivelmente insano. Mas no lapso de lucidez, ele registrou uma coisa importantíssima. Ele disse o seguinte, quem é você? Quem é você? Quem é você? Nos apresentamos. Ele disse, pois vocês são a primeira autoridade que vem me visitar e eu estou quase 2 anos preso. Gente, um crime de repercussão internacional. Quem mandou ele para lá não está visitando ele.
Por que nós chegamos a ele? Chegamos procurando o Adélio? Não. Nós nunca chegamos, não queremos nem saber. Aliás, eu visitei o outro, onde estavam outros presidiários que talvez eu tivesse mais fetiche de conhecer, e não fui procurar. A gente não chega procurando a pessoa, a gente não quer nem saber que crime a pessoa cometeu. Ela é que declina, às vezes. No caso dele, todos os lugares onde nós andamos, disse, vocês são da tortura, vocês trabalham com tortura, são dos direitos humanos, é assim que eles nos identificam. Vocês têm que ouvir o Adélio, ele é que está passando tortura aqui. Aí nós fomos requisitando, temos poder de requisição, requisitamos para entrevistá-lo. A primeira observação que ele fez foi isso. Quem paga o advogado dele? Ele não sabe. Quem fez o laudo de insanidade mental dele? Ele não sabe. Ô Ribamar, só uma última perguntinha, não precisa nem se espichar não, para não criar nenhum embaraço para você. Mas você cutucou, eu quero recutucar. O Adélio chegou a comentar com você, o Adélio Bispo chegou a comentar com vocês, profissionalmente falando, os peritos que ali faziam a perícia não para o Adélio, mas faziam a perícia não na cela do Adélio, mas no presídio onde o Adélio estava. Ou seja, algo profissional, algo relacionado a uma dinâmica de Estado e, ao mesmo tempo, uma dinâmica de organismo internacional, como foi citado por você. Não é algo improvisado, nem é algo jornalístico, nem é algo nada. É algo necessário que tem toda uma legislação que ampara. Você estava lá fazendo a perícia junto com seus colegas. O Adélio chegou a fazer alguma denúncia específica de maus-tratos, de tortura, já que essa é a sua área? Ou seja, ele chegou a comentar algo sobre isso? Fica à vontade, se for te gerar qualquer embaraço, aí já suspenda a pergunta. Não, aqui tem um primeiro embaraço, porque ele ainda não foi publicado esse relatório, que será publicado globalmente, um relatório de todo o sistema penitenciário federal. Mas a incomunicabilidade é uma denúncia forte que ele e todos fazem. Lembro que nós não chegamos lá perguntando sobre a prisão dele, né? Nós entramos no processo dele. Mas a incomunicabilidade é, inclusive, um vetor de tortura. Ele reclama, isso eu posso publicar, que ele tem 3 irmãos que são muito unidos e, misteriosamente, esses irmãos nunca foram visitá-lo. Nunca quiseram, nunca foram notificados, nunca foi oportunizado. Não posso lhe responder. Não tenho essa informação. Estamos cobrando essa informação. E que ele tem um sobrinho que ele criou como filho, e esse filho... esse sobrinho nunca visitou ele também. Isso ele reclama, é a maior reclamação dele. Agora, outra conclusão legal. Agora, a conclusão legal é o juiz que tem que responder, é o promotor, é o procurador do Ministério Público que tem que responder, não sou eu. Se está comprovada a insanidade mental, por que ele está num regime de segurança máxima do sistema penitenciário federal, que foi feito para conter facções e não para absorver esse tipo de pessoas? Não sou eu que tenho que responder. Essa pergunta eu deixo. Pois eu vou lhe fazer uma provocação. Você disse na parte anterior que ele visivelmente demonstra sinais de, digamos assim, de não lucidez, né? Não vou nem falar loucura, porque loucura também tem outras dimensões. Você que lê muito Foucault sabe disso, né? Que a loucura tem outras dimensões sociais, sociológicas, históricas. Mas vamos tratar, então, abre aspas, louco. Você traz mais ou menos essa ideia de que ele teve um momento de lucidez ao te responder. Você acha que ele, de fato, pelo que você sentiu ao conversar com ele, que ele tem realmente transtornos sérios mentais? Claro que você não é psiquiatra para me responder isso, mas pela sua experiência, e já lidando com todos os tipos de presos ao longo, desde 84, nessa sua luta, desde 1984, você conhece todo o sistema carcerário aí, nessa militância da sua luta. Então, você lidou com vários presos loucos, digamos, abre aspas, né? E você não é psiquiatra nessa área, mas não saberia me responder com a precisão exata para me dar um laudo. Mas pela sua impressão, você acha que ele realmente é louco? Meu irmão, qualquer um que está no sistema penitenciário federal, 44 horas trancado, num quarto só, sem mil recursos, até livro para eles são cronometrados, está visivelmente impactado. Então, eu entrevistei uma pessoa com visível transtorno mental. Era anterior? Não posso afirmar. O laudo diz que ele tem transtorno mental. E a Folha, na reportagem de hoje, num primeiro momento,
Ou veja o que ela disse, veja o que ela escreveu sobre as denúncias dos advogados. Os advogados diziam, ou disseram, denunciaram que havia violação, maus tratos e tortura. E aí o que disse a Folha? Que a DPU, situações contestadas pela DPU, DPU é Defensoria Pública da União, que refuta a existência de graves violações. Olha, você está vendo o texto, esse texto é da Folha. Algumas horas depois o texto mudou. O defensor público da União deve ter reclamado. E aí ele está endossando a posição dos advogados do Adélio, dizendo que também vai denunciar. Porque a situação do Adélio foi denunciada ao ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida, que, segundo os advogados mesmo relataram, ao 247, relataram também a Folha, foi ignorada. O ministro ignorou. E agora, o Velmo Rodrigues, que é o defensor público da União, diz que pretende também fazer as mesmas denúncias. Mas por que a Folha, na primeira versão, tentou usar a boca do defensor público da União para endossar uma posição que talvez seja da Folha? Dizendo, não, está tudo bem com o Adélio lá no presídio de segurança máxima. Porque se você lê, diz, bom, os advogados estão denunciando graves violações, mas a DPU está dizendo que não. Essa era a primeira versão. Aí a Folha mudou. Saiu a segunda versão, como você viu. O que eu quero dizer para vocês é que este é um caso que precisa de toda a atenção, independentemente do que aconteceu. Independentemente. Mas não pode haver dúvidas quanto a isso. E nós, como jornalistas, vamos continuar. Eu vou continuar trabalhando nesse caso. Trabalhando. Não tenho medo da verdade. Se o que ocorreu foi aquilo descrito no processo, no inquérito, será isso. Foi isso e será dito. Porém, ainda não há respostas. E essas respostas podem ser dadas se o Adélio, em situação sem coação, livremente, puder dizer. Porque hoje há indícios de que ele está sendo coagido. Porque depois da irmã ter visitado e ele ser emocionado, apareceu um bilhete dele, um garrancho, escrito todo de maneira desalinhada. Ele, segundo esse bilhete, ele escreve que não quer mais receber a visita da irmã. É absolutamente incoerente com tudo aquilo que ele reclamou para o mecanismo de prevenção à tortura. Mas a administração do presídio justificou assim o fato da irmã estar tentando visitar, mas não estar conseguindo. Falou, é o Adélio que não quer. Justamente depois que ela avançou no processo para ter a tutela do irmão. É grave. Isso é isso que a Folha deveria ter noticiado. Esta é a notícia. É isto que precisa chamar a atenção das autoridades, se não do Brasil. E eu estou falando de um presídio que é administrado pelo DEPEN, que é do Ministério da Justiça do governo atual, governo federal. Isso tem que ter repercussão internacional. Não é para proteger ninguém, não é para tratar ninguém como coitadinho. É para mostrar que hoje existe um prisioneiro político e ele não recebe tratamento, ele não consegue falar livremente com a família porque existe impedimento. Existem advogados, 2 advogados que estão lutando por isso, lutando para mudar essa história, que é a Edna Teixeira e o Alfredo Marques. Eu os entrevistei aqui no programa Boa Noite da TV 247 e eu agora coloco aqui a íntegra dessa entrevista. Eu digo para vocês, primeiro quero cumprimentá-los pela persistência de vocês, pela firmeza de vocês, pela capacidade técnica de vocês, e que é um caso extremamente difícil e que eu vejo que pouca gente tem se mobilizado. Pouca gente. E é um caso assim gravíssimo de violação de direitos humanos básicos. Então eu passo para vocês, para que vocês comentem, podemos começar com a Edna, sobre o que está acontecendo, por que é que
o Adélio ainda não pode conviver com a família e por que o Adélio ainda não está livre das garras do Estado? Boa noite, Joaquim. Boa noite, Alfredo. Boa noite, comunidade do 247. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Brasil 247 pela oportunidade, porque, Joaquim, nós achamos importante que a sociedade tome conhecimento do que está acontecendo e que o que está ocorrendo com o Adélio Bispo e com seus familiares não seja esquecido. Né? Todas as pessoas internas, custodiadas, eles têm os seus direitos garantidos pela Constituição e pela legislação brasileira. E o Adélio e seus familiares também, por consequência, têm sofrido muitas violações a respeito dos seus direitos humanos, os seus direitos previstos na legislação brasileira. Inicialmente é isso, e eu vou passar para o meu colega complementar. Eu tenho apurado esse caso, aí eu vou colocar mais para vocês, que vocês puderem falar na medida do sigilo que existe no processo, mas eu, como repórter, tenho apurado esse caso, tenho falado com as pessoas da família, tenho falado com pessoas que hoje estão na penitenciária, que cuidam, que são os carcereiros ali, ou pelo menos trabalham ali na penitenciária, e o caso é muito grave, porque o que a irmã relata é que ela não tem conseguido mais visitar o Adélio. Ela visitava, e houve, depois de uma visita presencial, e depois que uma juíza lá do Estado, Cíntia Leteriello, né, o nome dela, entrou no caso, a irmã não conseguiu mais falar com ele. Então eu passo a você, Alfredo, para que você, no limite do sigilo processual, nos informe o que está acontecendo. Bom, eu queria saudar inicialmente o querido amigo Joaquim Carvalho, a nobre colega advogada Teixeira, que comigo tem elaborado dia e noite nesse procedimento, nesse processo, e que nós vemos, como temos constatado, absurdos legais. Por exemplo, vou lhe citar aqui um absurdo. Em tese, a curatela não deve ser revestida de qualquer sigilo. Por quê? Porque o ato da curatela é externalizar que a pessoa é incapaz e nova pessoa estaria assumindo o encargo daquela pessoa que não está hábil aos atos da vida civil. Ora, se é um ato que exige a publicidade, não há o que se falar em sigilo, porque ninguém pode representar outro de forma clandestina. Ok? Tinha que estar documentado, autorizado judicialmente. Isso só ocorre se o judiciário é autorizado. Pois bem, de toda sorte, na segunda oportunidade que a doutora Cíntia Xavier Leteriello se pronunciou nos autos, ela opta por determinar o sigilo processual, mesmo reconhecendo que nós, os autores, não pedimos tal prerrogativa. Ela suscita a questão da seguinte forma, ela fundamenta da seguinte forma, que a publicidade relativa à interdição se restringe apenas à decretação da curatela em si. Nós não vamos discutir isso. Isso porque, durante o processo, você fala dela, do processo de curatela, a vida íntima do curatelando e seus familiares pode ser exposta, revelando pormenores que não interessam ao público. No presente caso, ainda que a providência não tenha sido requerida pela parte autora, tem o que deve ser imposto o sigilo, principalmente para a proteção do curatelando, que se encontra recluso em penitenciária de segurança máxima em Campo Grande e deve ser protegido de maior exposição, além da que já vem sofrendo desde a época do cometimento do crime. Muito bem. Aí, muita preocupação da magistrada com relação à situação do Adélio, mas isso não se refletiu na prática. Dias depois dessa decisão, essa decisão foi do dia... eu não me recordo, 10 dias antes do fim de março. Foi muito bem. Logo na sequência, ela diz que a parte aguardasse
a nomeação do curador provisório aguardasse até uma entrevista que a magistrada teria com o próprio Adélio. Dias passam, sabe quantos dias passam? 14 dias. E de uma forma lacônica, a magistrada diz que deixa de conceder a curatela provisória para a autora da demanda, vem para cá, vem para cá. Das Graças, ó, já muito que ela pela grande audiência que vocês diante da ausência dos elementos hoje, que justificassem a peço medida. que você se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo. Tá? E Maria se das puder, Graças seja familiar. membro desse canal. Porque esse O canal Adélio aqui, é inimputado, diferentemente, declarado de forma uniforme por vários peritos psiquiátricos que assistiram a Adélio ao longo do tempo, das prisões que ele vem sofrendo, do encarceramento longo que ele vem sendo, ele tem experimentado, foi muito bem. Ainda assim, dias depois, 3 dias depois, olhe bem, ela não concedia a curatela porque não encontrava elementos que justificassem a medida. 3 dias depois, ela nomeia o curador, o defensor público, que nem nome tem. É o defensor público que trabalha na vara. Foi muito bem. Esse senhor é um ausente no processo, porque só aparece em substituto. Mas vamos lá. No dia 17, no termo de audiência, que ela dizia aguardar, isto é, 3 dias após ela já ter rejeitado o nome do Adélio, acontece o termo de audiência com o Adélio no presídio federal. Nessa oportunidade, o Adélio faz menção à opção que eventualmente ele poderia ter entre um curador e outro. Mas o que causa perplexidade, nós só tivemos acesso aos autos depois que essa solenidade aconteceu. O Adélio foi ouvido no dia 17 de abril. No dia 24 foi quando conseguimos ter acesso aos autos. E pasme, Joaquim, e todos que assistem à TV 247. Nós ficamos insistentemente reclamando do juízo, do impedimento que tínhamos em ter acesso ao processo, e aí consultamos o setor de tecnologia do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E o setor de TI informa, Departamento de Atendimento ao Usuário, Central de Serviço de Tecnologia de Informação. E ele informa no dia 19 de abril, portanto, 2 dias depois do termo de depoimento do Adélio, que ele diz assim: a despeito da manifestação da parte acerca das... Opa, trocando aqui as bolas, já está lendo outro assunto. Diz aqui: salientamos que a impossibilidade de consulta não está relacionada a um problema técnico no portal ou do sistema. Existe uma restrição aplicada ao processo, ao qual se trata de um procedimento e deve ser verificada junto ao cartório. O cartório da onde? Da 2ª Vara de Família de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. A vara da senhora Cíntia Xavier Letelier impedia que tivéssemos acesso ao processo. Aí protestamos, a senhora juíza, muito eloquentemente, para não dizer outra coisa, nos distrata, agride profissionalmente a gente e acha que tudo isso está no campo da normalidade. E nos desqualifica. Nos desqualifica, uma medida agressiva, desproporcional, já que estávamos tratando com ela de forma civilizada. Talvez sem resposta, a agressão seja o critério, como a que tem hoje. Pasme, doutora Edna tinha me chamado a atenção, eu dei uma lida numa manifestação do representante do Ministério Público, e esse se manifestou também de uma forma muito jocosa. Ele diz assim: isso do dia
de agora, de 1º de agosto, e, estranhamente, o documento está datado de 1º de agosto, e só foi juntado hoje. Mas, muito bem, vamos lá. Ele diz assim, que a despeito da manifestação da parte autora, que nós fizemos muitos questionamentos a um laudo psiquiátrico que foi feito. E ele diz assim, que a parte autora suscitou algumas inconsistências relativas à perícia médica. Ressalta o parquê que o requerente se absteve de apresentar quesitos. Nós não apresentamos quesitos à perícia, bem como de assistência técnica quanto da oportunidade. Ocorre que nós não estávamos discutindo os critérios da perícia, nós estávamos discutindo o resultado que foi apresentado pela perícia e que o senhor representante do Ministério Público, mais uma vez, opta pelo silêncio, dizendo assim, e ele diz nesse documento, nada tenho a requerer no presente momento. Talvez o silêncio o ajude a pensar melhor para não dizer o que não deve ser dito. Deve ser isso. Ou não tem como se justificar. Vamos ouvir aí os demais e... Tá certo. Alfredo, falei muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que eu comecei a cobrir esse caso, fizemos lá o documentário, existem movimentos estranhos que não é normal, foge completamente da normalidade de um processo. Você tem um advogado, eu só vou fazer para passar para a Edna, você tem um advogado, o Zanoni, que foi lá, brigou pelo caso. Ele foi, pegou um avião e foi até lá. E o que ele pede? Transferência do Adélio de Minas Gerais, onde estava a família, para Campo Grande. Lei de Segurança Nacional, que é para o caso ficar na jurisdição, no primeiro momento, da jurisdição federal, que ficou na jurisdição federal. O que ele pede, e pede o incidente de insanidade mental. Levanta, dizendo que o Adélio é insano. Ele tinha conversado com o Adélio de manhã. Ele não é perito, ele não é psiquiatra. E isso foi na audiência de custódia. Um correspondente dele foi na noite anterior, que era para segurar o caso, para pegar o caso. E ele, então, foi no dia seguinte de avião e conversou com ele de manhã e já disse, queremos levantar um incidente de insanidade mental. Você vê hoje que o Adélio, ele pode ficar numa prisão perpétua. Sim. Perpétua. Porque, e o pior, quando ele começa a ter o contato com a família, esse contato é cortado. É isso que eu vou falar com a Edna agora. Porque o que estava acontecendo? O Adélio reclamava, pediu para afastar esse advogado depois de um tempo, porque, entre outras coisas, não proporcionava a visita da família. Ele fez esta reclamação para um perito do mecanismo de prevenção à tortura. Ele disse, minha família não vem me visitar, o advogado não traz, a minha família não proporciona essa visita. Ele mandou carta para uma irmã, que é a Maria das Graças. O Adélio mandou, pedindo para afastar o advogado e para ela insistir que ele recebesse tratamento médico em um hospital, ficasse lá em Minas, manuscrita pelo Adélio. E agora, a Maria das Graças, graças a vocês, que conseguiu fazer um cadastro que a defensoria não fazia, que ninguém cuidava de fazer, que é um cadastro da família para poder fazer a visita. Aí a Maria das Graças fez a visita virtual uma vez, eu cobri como jornalista. E porque eu não vou deixar esse caso, como repórter eu não vou. Porque eu entendo que é preciso que o Adélio tenha oportunidade de ser tratado, conversar com a família e que a gente saiba exatamente o que ocorreu. Como é que ele estava na mesma cidade que o Carlos Bolsonaro, no clube de tiro? O Carlos Bolsonaro foi ao clube de tiro. Como é que e depois, dois meses depois, estava na mesma cidade, em Juiz de Fora? O Adélio deve falar sobre isso, mas vai falar para quem? Se hoje ele só é cuidado por carcereiros, que não é nem cuidado, só convive com essas pessoas, um advogado que não representou os interesses dele. E aí, eu fico assim indignado. Eu tenho que primeiro dizer da admiração por vocês entrarem nesse caso. Eu não sou advogado, sou um repórter. Mas a admiração de vocês terem coragem, porque hoje se celebra muito os advogados e merecem todos os nossos cumprimentos, um que assumiu hoje o STF,
que é o Zanin, um excelente advogado. Mas neste caso do Adélio, a marca tem sido a covardia. Ninguém se manifesta. Então eu digo o seguinte, o Adélio está envolvido num caso que mudou a história do Brasil. E um caso que precisa de muitas respostas. O inquérito não está encerrado. Ele foi reaberto e não foi encerrado ainda. E qual é a última notícia que eu tive da família? Que o Adélio, isso que eu quero falar com a Edna agora, o Adélio, que mandou uma carta para a irmã lá atrás, pedindo ajuda dela, que reclamou no mecanismo de prevenção à tortura, tem um perito que diz isso, gravado, que queria a visita da família. Agora, depois dessas visitas, a Maria das Graças não está conseguindo mais fazer visita porque veio a informação de que ele não quer receber mais ninguém da família. Porque então ninguém da família não quer receber a Maria das Graças, que é a única da família que se mobilizou. Veja bem, e não é ele que fala. Quem fala é uma servidora, uma funcionária, alguém do cárcere, ali do presídio de segurança máxima, diz, não vamos marcar a visita mais virtual, nem presencial, seja, não vamos marcar, porque o Adélio não quer. Bom, primeiro, se o Adélio é inimputável, ele não pode, a decisão dele, a família quer cuidar dele. Não pode prevalecer essa discussão. Ele tem um curador hoje, que é um estranho à família, que é um defensor. Desculpe, até é vocês que têm que falar, mas eu estou falando que eu cubro muito esse caso. Então, certas coisas, quando me vê, eu estou falando, mas peraí, agora a família não pode mais falar, porque o Adélio não quebra, porque a família, que eu quero dizer, que é a única que manifestou disposição, porque ela cuida de outros também, é uma família muito pobre, disposição de ir até o irmão. E agora ela não pode visitar, porque diz, não, o Adélio não quer receber. Mas quem ouviu isso do Adélio? Na audiência, que foi da entrevista da juíza, aí a juíza estadual, justiça estadual civil, que vocês recorreram. Porque é o seguinte, olha, a curatela, se ele é insano, ele tem que ter um curador. Quem é o curador? A irmã quer ser curadora dele. Vocês provocaram isso. Aí o que decide a juíza? Não, vou dar para um estranho, a defensor. Meu Deus, que coisa louca. Por que blindam desse jeito? E quanto mais blindam, mais, como repórter, me sinto acusado de ir atrás, desafiado. E não é uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade de resposta. A sociedade precisa dessa resposta. O evento de Juiz de Fora foi em setembro. Alguns meses antes, foi o assassinato da Marielle, do mesmo ano, 2018. E são dois casos que exigem respostas. Não pode ficar dúvida nenhuma, lacuna nenhuma. Mas eu vou passar a Edna, pedindo, Edna, que história é essa da família não poder mais visitar? Eu peço que, por favor, você relate. Isso não tem sigilo, porque isso é uma tentativa de buscar o acesso, né, ao Adélio, e agora foi formalmente proibido, porque diz que ele não quer. Por favor. Joaquim, eu pontuei aqui algumas coisas que é muito importante a gente falar. Primeiro, eu quero dizer que, mesmo, não obstante esse segredo de justiça que estão nos dois processos, tanto criminal como civil, é preciso a gente dar publicidade do que está acontecendo. Você sabe que se as pessoas não tomarem conhecimento do que está acontecendo, as coisas podem se tornar muito pior, cai no esquecimento. E a imprensa, o Brasil 247, pode ajudar muito, muito, as pessoas a se conscientizarem do que está acontecendo. E, de repente, muitas vezes as instituições, o Judiciário, o Ministério Público, ele se move quando tem uma grande repercussão nas mídias. E mesmo estando em segredo de justiça, nós podemos, sim, quanto advogados, procurar a imprensa para dar publicidade, dado essa indignação que nós estamos imbuídos dessa indignação, esse sentimento de injustiça e de violação do direito do Adélio e da família de ver o Adélio. Imagina a angústia desse familiar. Olha,
Agora, depois que nós tentamos tudo isso, e começou quando nós entramos com esse pedido de curatela, porque tudo que envolve o Adélio é muito curioso. Primeiro, a gente pode perguntar por que o Bolsonaro não recorreu da sentença? Por que para ele tá bom ele ficar lá em Mato Grosso do Sul? Por que o Adélio está em Mato Grosso do Sul e não está em Minas Gerais? Quais são os interesses que estão por trás? Isso está envolto em muito mistério. Primeiro que o Adélio hoje, pela história dele lá no presídio, ele não tem um mau comportamento, é um canal não patrocinado, ele não é agressivo, político algum, e não tem outro evento, nenhum outro evento durante a vida dele que ele tenha causado risco à sociedade. Vamos continuar acompanhando. Não tem nenhum outro evento que ele tenha surtado, nem com seus familiares, nem na sua convivência familiar e comunitária. Então, não há justificativa para mantê-lo na situação que ele está há mais de 5 anos. Veja, uma pessoa que está sem ver sua família, sem acesso aos seus amigos, sem acesso a uma convivência com as pessoas que ele conhecia, porque a legislação diz que ele tem direito a receber a visita de amigos e familiares, mas até a visita aos seus familiares são negadas. Ora o Adélio é inimputável, ora ele não tem capacidade para dirigir a sua vida civil, e ora ele tem capacidade para dizer, não quero ver ninguém da minha família. E não é crível, não dá para a gente acreditar nisso. Eu coloco em dúvida, sem pedir segredo, essa narrativa, essa conversa, essa história do Adélio dizer que não quer ver a família. Por quê? Porque as 4 visitas que foram feitas, a Maria das Graças, que é a sua irmã e a única mais interessada em vê-lo, em cuidar dele, volta alegre porque ela é sempre bem recebida por ele. Ele se emociona, ele fica feliz com a visita dela e ela sai chorando de emoção. Por 2 emoções, uma por ter visto ele e a outra porque o direito dele está sendo violado. Quando ele está na visita com a Maria das Graças, ele chega a pedir providências. Pediu para ela verificar se ele tinha um dinheiro, a carteira dele que tinha deixado lá com esse advogado anterior. Ele pede favores para Maria das Graças. Na última visita que ele teve, ele falou com todo afeto para Maria das Graças. Evidentemente que uma hora ou outra ele se preocupa com a segurança dela. É natural que ele se preocupe com a segurança dela. Porque, afinal de contas, ele lesionou, né? Ele, supostamente, ninguém está discutindo se lesionou, se não lesionou, se a facada houve, se não houve. Mas aconteceu um evento e que esse pessoal é um pessoal muito truculento, é natural que o Adélio se preocupe com a irmã dele nesse sentido. Mas isso não significa dizer que o Adélio não quer ver a irmã dele. Agora, uma coisa que é mistério. A despeito da nossa intimação ter ido pelo DJ, que é o Diário de Justiça, nós fomos intimados pelo Diário de Justiça, para nós podermos nos manifestar sobre esse interrogatório que foi feito sobre a nossa revelia porque nós não estávamos lá. Porque, embora a gente tenha sido intimado pelo Diário de Justiça, nós não tivemos acesso ao processo. E quando nós, repito, que o Alfredo já falou, fomos procurar saber por quê, a própria vara passou, como a gente não tinha acesso, nós pedimos o número à vara, porque a gente não conseguia entrar. A vara deu um número errado. O número, em vez de ser 36, o dígito deu o dígito 37. E a juíza nos criticou porque nós estávamos com o número errado.
Daí eu postei o print para ela e disse, doutora, foi a vara de vocês que nos informou errado. Aí ela informou correto. Depois nós dissemos, doutora, nós precisamos ter acesso. Passamos para a vara, saímos do gabinete para a vara. Aí a pessoa da vara, o servidor da vara disse, fale com TI, que é a tecnologia da informação. Nós fizemos isso. E aí o Alfredo já explicou. De tanto nós tentarmos e abrimos vários procedimentos, eles, por fim, a resposta que eles nos disseram, e a gente tem prova, foi que, olha, se há restrição, a restrição está partindo da vara. Vocês têm que conversar com a vara e só a vara agora pode dar acesso a vocês. Depois que o Alfredo, doutor Alfredo, entrou em contato dizendo isso por WhatsApp, foi que nós finalmente tivemos acesso. Aí já era tarde. Por quê? Porque o depoimento já tinha acontecido sem a nossa presença. Tá? Só com a presença do defensor público e da juíza e, se puder, seja membro, se eu não me engano, do Ministério. Porque esse canal aqui, diferente. Agora, o que mais eu tenho a questionar, eu e o Alfredo, é que os curadores têm e aí você sido fala, mas inerte. isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, isso é um fato em aberto até hoje. E para mim tem sido uma negligência, uma desídia no cuidado, na defesa dos direitos, dos interesses ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. Do custodiado Adélio. Se quisessem envenenar ele, já teriam feito. Se os juízes, tanto da vara criminal como da vara civil, preso, achou por bem, clausurado. A última pessoa que foi ver ele foi a irmã, né, que fosse o jornalista Joaquim de Carvalho. Decidido que o curador deveria ser um defensor, uma pessoa estranha e não familiar, por que esses curadores não estão agindo em interesse do Adélio e dos familiares que querem vê-lo? Porque o curador é para isso. Por que eles ficam inertes e não defendem esses interesses? Porque quando eu conversei com o curador e indaguei ele isso, ele disse que vai lá conversar. Mas ser curador não é só conversar. É você exigir do Estado, e aí por meio de petição, não é só conversa, não. Chega lá do Adélio, isso, conversa com ele, nada se resolve. Não. Ele tem que ajuizar uma petição exigindo do Estado um tratamento digno para o Adélio, que seria, ele está se negando a tomar medicamento, então ele tem que ser encaminhado por um ambulatório para tomar o medicamento com pessoas técnicas especializadas para esse fim. Ele teria que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, por um psicólogo, um psiquiatra. Não é só essa visita eventual de um perito para avaliar se ele é insano ou se ele está bem com as faculdades mentais. Não é só isso que o Estado prevê. O Estado prevê que ele seja acompanhado, que ele tenha prescrição médica, que ele seja acompanhado e que se ele não toma um medicamento, está se negando, porque ele não confia no Estado, porque ele tem medo e tem razão de ter medo, porque não tem motivo e nada justifica essa história de dizer, é para a própria segurança dele. Não, o Estado tem que dar segurança para ele lá em Minas Gerais, que é onde mora a família dele. Agora o Estado não vai e escolhe logo Mato Grosso para colocar o Adélio? Isso eu contesto. Isso é grave. E já vai fazer 5 anos. E agora, o problema é eles dizerem para nós, a gente pediu uma visita, não, o Adélio não quer ver a família. Eu não acredito nisso. Nossa. Eu digo sem medo, eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque todas as 4 vezes que o Adélio foi visto, ele melhorou. E todos sabem que está dentro da legislação e dentro dos cuidados que deve ter com o interno na situação do Adélio, que a visita e o contato com seus familiares, inclusive com amigos dele,
é bom para o seu tratamento e para a sua evolução da sua saúde. E aí o Estado está falhando, porque já era hora do Adélio estar num tratamento ambulatorial, se não for no ambulatorial, num hospital, porque lá no hospital tem pessoas capazes de cuidar dele. Aí falam, não, mas aí ele corre risco. Ele corre risco lá no presídio também. Porque daqui um dia, Alfredo, Joaquim e os nossos cyberespectadores, daqui um dia não existe uma pessoa dentro desse corpo. Então, você quer preservar a integridade física dele, com medo que ele seja assassinado, que ele sofra algum revés? E daí? Então, vamos trancafiá-lo numa cela isolada, sem ele tomar medicamentos, sem os curadores dele fazerem nada, exigirem nada, tão satisfeito, nada a requerer, e daqui um dia a gente não vai encontrar mais um ser humano dentro desse corpo físico. É isso que eles querem? É isso que eu quero enquanto ser humano que luto pelos direitos humanos? Não, não é. E não é só pelo Adélio. Eu me sensibilizo por cada prisão, cada prisioneiro que tem o seu direito violado. E esse assunto do Adélio, esse caso do Adélio, ele é importante porque ele tem uma notoriedade muito grande e ele pode servir de lição, um efeito pedagógico para não se fazer mais isso com as pessoas. Então, olha, outra coisa, o Adélio, ele não causa risco à sociedade. Esse ato foi um ato isolado, e que é um ato discutível, tá? Porque as seguranças que estavam lá na hora dessa suposta facada, seja membro os desse seguranças que estavam lá foram promovidos pelo senhor Bolsonaro, ele não tem rabo preso com ninguém. E agora, um deles, pelo que eu estou sabendo, aí a gente pode confirmar se é verdade, mas isso é um fato muito estava antigo, agora Thiago. trabalhando para ele, envolvido no golpe Gilmar Mendes do dia 8 proibiu que de o Cabrini janeiro. fosse entrevistar o Adélio. Era o motorista. Era o motorista. Ninguém deixa o Adélio falar. Ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. O Max, o nome se dele. quisessem Soldado, eu vou passar para o Alfredo antes, só para ele está no sistema dizer a prisional vocês, no Mato Grosso acaba de falar agora, do Sul até hoje. Ela foi diretora. Enclausurado. Né? A última pessoa que foi ver ele foi a irmã. Muitos anos. Então, o jornalista Joaquim de Carvalho ela levou tem a experiência até o presídio para falar com ele e ela fez algumas perguntas. Com o juiz. E era do lado de dentro, do lado de dentro. Então, quando ela está falando de não ter acesso, eles simplesmente manobraram. Isso aconteceu lá. Tudo indica, tudo mostra que manobraram para que eles não pudessem participar da entrevista com o Adélio, em que o Adélio teria dito que não queria, que não gostaria que a irmã fosse curadora. Isso não é coerente, porque, repito, na primeira entrevista que eu fiz com a Maria das Graças, em Montes Claros, a primeira coisa ela disse, o Adélio me mandou uma carta. Ele queria afastar o advogado. Ela disse, gravado, entrevista gravada. O Adélio, na primeira. Depois, quando eu exibi aqui um vídeo e conversei com um perito do mecanismo de prevenção à tortura, que quando eles fazem visitas, a ONU fez um acordo do Brasil com a ONU, fazem visitas a presídios. Quando eles chegaram em Campo Grande, os presos disseram, vocês são da tortura, então vocês têm que conversar com o Adélio. Os presos disseram isso. Ele nem sabia que o Adélio estava lá. Aí foi conversar com o Adélio e ele relata. Ele fala, esse advogado nunca esteve aqui, Zanoni. Minha família não me visita porque o advogado não proporciona essa visita. E porque é longe, né? A família não tem condição de ir para lá. No caso da Maria das Graças, que é a mais mobilizada. Então, eu estou dizendo o seguinte, não é coerente dizer que não quer a curatela. E mais do que isso, eu estive com a Maria das Graças, fiquei na porta do presídio quando ela fez a visita presencial. Quando ela saiu, e aí eu vou dizer coisa grave agora, quando ela saiu, ela disse que ela ficou 3 horas com o Adélio e disse que foi emocionante, etc., e que perguntou a ele da curatela, que se queria que ele ficasse, que ela
fosse adiante. Ele disse que sim. E ele teria até se emocionado. Agora, isso deve ter gravação em vídeo da visita entre eles, porque isso é monitorado no Presídio de Segurança. Isso foi conversado entre eles. E aí, mais grave, quando souberam que eu estava lá como repórter, e esse é o meu papel, e eu estava na área que não era a área restrita, eles disseram para a Maria das Graças, porque ela também me disse gravado, que era para tomar cuidado com o que fosse falar com o Adélio e depois com o repórter que estava lá fora, porque isso poderia prejudicá-la em futuras visitas. Pois bem, ela nunca mais conseguiu fazer visita. Passo para você, Alfredo, o que agora é possível fazer, o que vocês vão fazer, tecnicamente, para buscar justiça nesse caso. E antes que você responda, eu quero ler aqui alguns superchats. As pessoas estão aqui, olha, o José Mentor Mello, dizendo: Silvio Almeida tem a obrigação de se manifestar sobre essa situação. Vidas negras realmente importam para ele? Bom, a Edna Teixeira esteve no Ministério dos Direitos Humanos nos primeiros dias e levou por escrito, ela protocolou uma carta em que ela relata a situação de grave violação de direitos humanos no caso do Adélio. O Ricardo Garcês dá uma contribuição aqui e diz assim, olha, por que o STF não busca Adélio? Episódio forte. Vou te dizer, o Cássio Nunes é relator, nesse caso ele é prevento. Esse caso teve um procurador, um defensor que se mobilizou para que ele fosse receber esse tratamento médico lá atrás. Isso foi o juiz de fora foi contra. Isso que é o que sentenciou, que aplicou a medida de segurança. E isso foi parar no Supremo. E no Supremo, o Cássio Nunes e a segunda turma concordou, tem que dizer isso, que sim, o Adélio podia ficar no presídio porque lá ele poderia receber tratamento médico. Essa foi a decisão, que era uma decisão que violava outras. Porque se não há vaga em hospital psiquiátrico, ele tem que ser solto e ter o tratamento ambulatorial. Isso tem julgamento do STJ. Bom, não ocorreu e o Supremo já se manifestou e disse que ele poderia ficar lá. Isso é grave. Aí tem aqui, olha, a Irani Alves Belz diz aqui, Joaquim, uma junta de advogados não seria um caminho para ter acesso ao Adélio? Estamos com os dois advogados corajosos, competentes e estão incansavelmente lutando por justiça nesse caso. É claro que aí eles são os advogados, mas então eles decidiriam se alguém pode entrar ou não. Mas eu digo, dou esse testemunho, todos se acovardam. Mexer com a Adélio é uma coisa que é tabu, é proibido no Brasil. Joaquim. Ninguém está aqui querendo que o Adélio fale o que não ocorreu. Está querendo que o Adélio tenha o tratamento que todo preso tem. Isso o Alfredo vai falar. Ele, no caso dele, não é nem preso, porque ele está absolvido impropriamente, porque é deficiente mental, mas ele tem que ter liberdade para poder falar. E a partir do que falar, pode provocar uma reviravolta no caso, inclusive. Uma investigação sobre o que ele falar. Bom, então diz aqui, olha, e a própria Irani diz aqui, olha, Adélio pode desaparecer a qualquer momento. E o Júlio César Beraldo diz um abaixo-assinado para o curador responsabilizando. Toda iniciativa é bem-vinda, porque neste caso é preciso... Tem um ser humano que está trancado há 5 anos em isolamento. E agora a irmã... Ele não fala mais nem com a irmã, porque o presídio não é grave. Eu acho que aconteceu algum problema com a câmera da Edna, e eu passo então para o Alfredo. Alfredo, me desculpe, Alfredo, porque eu falei muito mais do que eu normalmente falaria. Tá? Não, que é isso. Bom, muitos procedimentos estão aí na ordem do dia que a gente pode adotar e vamos tomar várias medidas. Estamos aguardando um pronunciamento da magistrada em razão de pedidos que nós formulamos. Inclusive, de militância política flagrantemente assumida pela magistrada e anuída pelos demais membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, que silenciaram e reforçaram o discurso. Ora, na perícia que nós estamos discutindo agora, que a magistrada ainda não se pronunciou sobre os pontos que nós suscitamos, tem uma questão que a própria juíza do feito propõe e pede ao perito psiquiatra para se manifestar, que diz assim:
a parte requerida, isso é, Adélio Bispo, pode exercer seus direitos políticos, ativo ou passivo, votar ou ser votado? Eu lhe pergunto, que temor seria esse de Adélio disputar a eleição ou de comparecer a uma sessão para votar? Que temor seria esse? Agora, a Sua Excelência, a magistrada, deveria repensar se a questão ideológica lhe impacta tanto a ponto dela se preocupar se o Adélio, que é inimputável, se ele vai disputar a eleição ou não, ele estando encarcerado. Que pergunta é essa para um perito psiquiatra? Se ele é capaz de responder, ele não será capaz de responder, porque ele simplesmente copiou e colou o que ele respondeu nas 8 questões antecedentes. Que Adélio é doente mental e esses atos o impedem ao exercício da vida civil. Ele repetiu, copiou e colou em todas as situações. Agora, Sua Excelência tem que explicar por que ela estava, há muitos anos atrás, na época da prisão do Lula, apoiando o Sérgio Moro e querendo a prisão do senhor Luiz Inácio da Silva. E estava na porta do tribunal defendendo isso com uma série de outros magistrados, todos envolvidos na mesma celeuma. Se ela tem problema de perfil ideológico e tem que se alinhar à questão ideológica, ela não pode julgar esse caso. A pessoa fazer uma pergunta dessa, se o inimputável pode ou não pode disputar o processo eleitoral. Pela legislação, pode. Pode. Os deficientes, inclusive os mentais, têm o direito ao voto e têm o direito de ser votado. Não há nenhuma irregularidade nisso. Qualquer um deles. E o caso também alcança o Adélio. Bom, mas nós vamos discutir muitas coisas. Nós vamos discutir a letargia do Ministério Público, a letargia da Defensoria Pública, que faz, às vezes, de curador do Adélio. Há uma determinada passagem, quando vão ouvir o senhor Adélio Bispo, foi perguntado a ele se ele tomava medicamento. Disse que não tomava porque não precisava. E o defensor fez a pergunta, o curador dele. Fazem 100 dias que isso aconteceu. Que providência foi tomada? Nenhuma, porque ele nada tinha a requerer. Até agora. Esse senhor tem que ser... a curatela dele tem que ser revogada. Ele está trabalhando contra o interesse do senhor Adélio Bispo, que ele representa. Eu acabei de colocar uma matéria que não estava muito nítida da resolução dela, mas é uma matéria que saiu na época do manifesto dos juízes em apoio ao Moro. E quem estava do lado do líder era justamente essa juíza, Cíntia Leteriel. Isso é fato histórico. Isso é fato. É um documento que comprova o alinhamento ideológico da magistrada. Será que isso não está interferindo na condição de julgadora dela? O Alfredo, você fala, e é verdade, os laudos falam da psiquiatra, da condição mental dele. Mas, olha, ele fez um curso de tiro 2 meses antes. No mesmo dia que estava lá o Carlos Bolsonaro. 2 meses depois, ele vai de ônibus para Juiz de Fora, onde ele nunca esteve. Ele vai aos locais e fotografa antes os locais onde o Bolsonaro estaria. Porque era certamente ele não teria informação. Sim, alguém tinha dado uma informação privilegiada para ele. Exatamente. É tudo muito estranho. É tudo muito estranho. Ele é um deficiente mental que tinha um método, fez um curso de tiro sem ter arma. No dia do Adélio, no dia do... Sem ter dinheiro para pagar o curso de tiro. Sem ter dinheiro para pagar. Você viu, você me falou do processo lá criminal, aquilo que já está disponível, porque muita coisa nunca foi visto só pelas partes ali. O advogado do Adélio é um advogado que trabalha contra o ação criminal, nós também vamos entrar.
esta semana que vem, vamos fazer requerimentos na ação criminal, porque, observe, nós somos advogados apenas da irmã do Adélio. Nós não somos advogados do senhor Adélio Bispo. Tá? Porque a ele, todas as portas se fecharam. Ele está, como você bem lembrou, fechado numa cela de segurança máxima, numa solitária, há 5 anos. Não fala com ninguém, não trata com ninguém, não toma remédio. Um louco, certamente, um são certamente estaria louco. Quem dirá um louco? Como é que não deve estar? Mas isso não causa perplexidade a ninguém. Nem o defensor público, nem a magistrada, nem o Ministério Público, ninguém se incomoda com Adélio. Na hora de perguntar o que é que você tem a requerer, nada a requerer. Tem pessoas perguntando que o Silvio Almeida se manifeste. Eu vou dizer para você, a Edna protocolou e nada foi feito. De efetivo, não. Porque ele continua a mesma situação. E só para dizer, e se vocês quiserem, porque eu já convidei o Silvio, inclusive, falei com a assessoria de imprensa para o ministro Silvio Almeida para dar uma entrevista aqui e explicar. Até agora não respondeu. Deixe-me lhe fazer vocês também podem uma mandar provocação. Um eu queria que o senhor Silvio Almeida... O Alfredo, mas antes disso, só para concluir... pronunciasse, realmente. O Alfredo, mas só para concluir, é que vocês mandem um e-mail para ele, se vocês querem, perguntem diretamente a ele. Entendeu? Eu, como repórter, perguntei e ele disse que a assessoria dele, que mandou para a ouvidoria, para alguns lugares, ele disse que mandou. Ele disse que fez esse trabalho burocrático, o relato dos dois, do Alfredo e da Edna. Portanto, eles já se mobilizaram para isso, porque é uma grave violação de direitos humanos. Bom, nós temos que encerrar, vou passar a vocês para, rapidamente, porque nós temos 3 minutos, por favor. Então, eu passo para você, Edna, e o Alfredo para fazer o encerramento, vocês dois. Olha, Joaquim, nós ainda teríamos muito mais coisas para falar, mas infelizmente o tempo é pouco. Acho até que a gente poderia fazer outra live para continuar algumas coisas que nós ainda teríamos a falar, que é uma bomba, é bombástico, é uma coisa muito, muito triste e que a sociedade precisa saber, a comunidade do 247 precisa saber, a gente precisa se movimentar para isso, para, vamos dizer, forçar as pessoas a se sensibilizarem, tá entendendo? Porque não é justo o que está acontecendo com essa família. Eu, enquanto era diretora de secretaria, eu falava para os servidores da vara, eu dizia assim, olha, vocês querem punir os familiares também? Então, quando o familiar chega desesperado lá na vara, Joaquim, isso acontecia, porque eu também era uma vara penal, eles ficavam desesperados pelos seus familiares. E eu falava que isso não pode, a pena não pode passar, até porque o Adélio não pode sofrer pena. Eu até quando comecei atrasado, eu não posso me atrasar aqui, para ficar desmoralizado também, porque eu critiquei, nós já estamos atrasados. Mas eu quero passar. Então, Edna, nós vamos fazer outra live, porque vocês dois estão muito firmes nesse caso, e eu, como jornalista, não vou desistir, até obter respostas, saber o que ocorreu efetivamente, e que hoje tem uma grave violação de direito humano. Isso a gente não pode ficar insensível. Passa a palavra para o Alfredo rapidamente fazer a despedida, por favor. Bom, eu acredito que seja a hora da sociedade se mobilizar, a OAB, o Conselho de Psiquiatria, e nós solicitamos isso ao Ministério da Defesa dos Direitos Humanos. Nós solicitamos isso, que levasse ao presídio a ABI, que levasse ao presídio os representantes do Ministério Público, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, levassem todos, até os familiares, levassem todos que tivessem interesse na demanda, para ver as condições do encarceramento, as condições de tratamento. E nós solicitamos isso ao ministro Silvio Almeida. Esperamos que a dignidade vá além do discurso. Não fique apenas só na retórica. Isso tem que ir para a prática. Não se discute e fica causando perplexidade que a gente não veja que o PT optou por se afastar do Adélio como leproso para não associar a qualquer ligação entre um e outro para dizer que o Adélio teria sido
fomentado ou induzido pelo PT. Aí está aí, uma pessoa abandonada no cárcere há 5 anos, tratado como lixo, a sociedade fazendo questão de dizer que ele não existe e aplicando nesse senhor uma pena que não está prevista na legislação brasileira. O que está acontecendo com a Adélia é tortura e um assassinato para e passo. Pode acontecer a qualquer momento, uma pessoa insana trancada numa cela. Nós já vimos outros falecerem até com suicídio falso. Vamos nos lembrar de Herzog. E não vamos nos esquecer que os malucos de ontem estão circulando nas ruas hoje. Alfredo, nós vamos fazer, muito bom, muito obrigado por vocês, parabéns pelo trabalho. Nós não vamos esquecer este caso. Parabéns a vocês que estão trabalhando firmemente como repórter, vou continuar trabalhando. O Ricardo Garcia tem uma pergunta, antes da facada, o Adélio já tinha disso de problemas psiquiátricos? Tinha. Não era tratado, mas tinha. E eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu ouvi. Isto pode ser método. Usa alguém que tem problema psiquiátrico, mas sabe, trabalha, sabe ir a Juiz de Fora e pode cumprir uma missão. Porque se ele disser, vai dizer que é um delírio de um louco, o que ele disser. No entanto, isso pode ter investigação complementar. Mas eu digo para vocês, teve um caso do Trump, isso está num documentário que eu fiz, lá nos Estados Unidos, que era um jovem autista da Inglaterra, em que ele teve uma ação, um atentado contra o Trump, e isso fez o Trump decolar no início da campanha. Quer dizer que isso pode ser método. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Muito obrigado. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram na TV 247 que o façam. Aqueles que puderem, se tornem membros. Patrocinem o jornalismo independente no Brasil. Porque se não fosse a mídia independente, este caso não teria questionamento nenhum. E aí o jornalismo chamado, que ele se autoproclamado profissional, publicaria as suas versões chapa branca, oficialescas, ou oficiais. Não é nem oficialesca, oficiais, como é o caso desta matéria da Folha de São Paulo. Nós continuaremos fazendo a cobertura necessária num país que viva na plenitude do Estado democrático de direito. Muito obrigado. Um excelente fim de semana a todos, um excelente dia a todos e até mais.